Então vamos agora explicar como que eu consigo interagir através dessa caixinha com uma aplicação que a gente pode fazer, tá? Ele é feito através de APIs, né, do Google, tá? Que são chamados de Actions, tá? Actions do Google são como se fosse um sistema onde você consegue fazer a interpretação, né, de mensagens, construir diálogos, né, e tudo mais, tá? Esse Actions do Google, ele está conectado num outro produto chamado Dialogflow, tá? Dialogflow era uma empresa independente, o Google comprou ela, e o Dialogflow utiliza a infraestrutura do Google chamada Actions, tá? O Dialogflow ele permite ter uma interface, né, gráfica para a gente ter, por exemplo, ó, coisas desse tipo, ó, tá vendo? Então, se alguém falar assim, olá, oi, opa, fala aí, né? Saudações, e aí, tá? Ele tem as respostas aqui, ó, tá? A resposta, como essa é uma aplicação de consulta, né? Ele vai dar essas respostas aqui, ó. Pronto para marcar uma consulta? Me fale seu nome e data de nascimento. Se eu marcar duas respostas, ele vai ficar alternando aleatoriamente, então vai parecer mais um ser humano, porque não fica dando aquela resposta sempre robotizada igual, né? Então eu consigo cadastrar várias coisas, tá? E aqui eu cadastro, né, quais são as frases que vão acionar esta intenção, tá? A intenção seria a ação, tá? Então aqui eu tenho algumas intenções que eu cadastrei para essa nossa demo, né? Que é pega nome e nascimento, data de nascimento, pega uma data de agendamento, né? Se a pessoa fala assim, eu quero o mesmo médico, sim, tá? Essa é uma intenção, eu quero saber se é sim ou não. Se ele fala médico, mesmo médico não, ele vai para outro médico, sim ou não, etc, tá? E esses fallback é quando ele não reconhece nada, ele entra nessas intenções aqui, chama de fallback, ou seja, de erro. Ah, não entendi, né, etc, tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu consigo fazer o teste, eu não preciso usar só a voz, eu posso usar a voz também. Eu começo aqui falando assim, oi, tá? Olha lá, ele retorna aqui, ó. Pronto para marcar uma consulta, me fale seu nome e data de nascimento, tá? Eu configurei que essa aplicação, como basicamente eu fiz para o speaker aqui, ó, eu consigo dar uma saída de áudio. Pronto para marcar uma consulta, me fale seu nome e data de nascimento. Tá? Se eu achar que não está legal, eu entro aqui, edito, mudo a resposta, etc. Tá? Então, né? E aqui embaixo ele dá uma informação de qual que é a intenção, né? Que ele achou a intenção de bem-vindo, né? E fora isso, eu ainda consigo ter uma série de informações aqui de como que ele está processando internamente, quais são os parâmetros, por onde ele entrou, tá? Qual que é o grau de acuidade, né, que ele achou, porque eu posso também dizer, falar assim, olha, se não for X% de acuidade, 1 é 100%. Então, menor que 1 seria 0,7, seria 70%, né? Isso aqui é o que ele achou, não é o threshold, tá? E assim por diante, tá? Achou 100%. Aqui nesse caso ele olhou e falou assim, isso aqui é certeza, porque, bom, basicamente escrever. Tudo isso aqui sem fazer código nenhum. Só separando isso aqui é só entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, tá? Então esse é o... depois eu vou mostrar também como é que a gente faz as integrações, tá? Então, ó, default welcome intent foi por onde ele entrou, tá? E aí ele pediu para, né, me fale o seu nome e data de nascimento. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, assim: meu nome é Shihara e nasci em 19 de setembro de 1965. Ó, aqui, ó, ele já deu um erro aqui, ó, tá? Porque a resposta é: poderia me informar a data de nascimento, tá?
E eu coloquei aqui, ó, 19 de setembro de 1975. Tá? Então vamos entrar aqui, por exemplo, aqui, ó, intenções, pega nome e nascimento, tá? Foi essa a intenção que ele achou, tá vendo? Pega nome, data de nascimento. Aí se eu clicar aqui já é direto para lá, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu escrevo, né? Ó, meu nome é, entendeu? Ele só quer o nome e a data. Entendeu? Se eu não falar o meu nome, minha data de nascimento, ele pergunta. Se eu não falar meu nome e falar só data de nascimento, ele também pergunta, tá? Por quê? Porque eu falei que essas duas entradas são pré-requisitos. Okay. Né? E quando ele não acha essa informação, eu pergunto para ele: poderia me informar a data de nascimento? Aí poderia cadastrar 2, 3, 4, 5 respostas também, justamente para poder ficar fazendo aquela variação, né? Me dá sua data de nascimento, você não me... Uma pergunta assim, o simples fato de você falar uma data, ele já entende que isso é uma data? Isso. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma resposta, tá? Aqui é Maria Clara, né? E nasci em 15 de novembro de 2000, tá? Quando eu dou um Enter, tá? Ele já achou que 15 de novembro de 2000 ele é uma data. Que é automático. Ele põe automático. Entendeu? E aqui eu vou fazer uma informação. Isso aqui eu vou chamar de N, tá? Depois eu explico um pouco melhor assim essas diferenças. Legal. Ele encontra data, ele encontra peso, ele encontra tamanho, ele encontra cor, ele encontra, entendeu? Um monte a gente chama de variáveis, né? E a gente dá um tipo de variável. Se esse tipo de variável ele não faz match com o padrão, ele fala assim: isso aqui está inválido, eu vou pedir de novo. Então, por exemplo, telefone. Tem que ter, por exemplo, DDD e número. Se não tem o DDD, ele vai pedir o DDD. Então, assim, dá para fazer esse tipo de consistência. Tá? É assim que ele acha e é assim que a gente treina. Tá? Então, esse aqui é só um exemplo, né? Aí quando eu mudo aqui, ó, e dou um save, o que ele faz? Ó? Ele escreve aqui embaixo que foi salvo e depois sozinho ele treina de novo. Ó, training started, training complete. Ou seja, ele fica sozinho fazendo o que a gente chama de inteligência artificial. Ele foi retreinado, tá? Essa parte de Então, quando você fala linguística. Quando a caixinha ouve, ela automaticamente está jogando para esse aplicativo. Isso, quando eu falar, eu quero falar com confirmação de consulta, daí ele vai conectar no nosso aplicativo aqui. A caixinha conecta. A caixinha conecta, na verdade, aqui no sentido de que é na nuvem, né? Sim, isso aqui eu faço aqui, a hora que eu dou o salvar, ele jogou isso lá na infraestrutura do Google, tá lá, em algum computador, em algum lugar. Né? Eu não tenho que criar máquina, não tenho que criar servidor, não tenho que instalar nenhum tipo de sistema operacional, não tenho que fazer nada. Ele sozinho faz tudo isso, né? E me cobra depois agora está por cada palavra, por cada entendimento, ele tem uma forma de cobrar. E que o preço varia conforme o seu SLA. Se o seu SLA for 0, tipo assim, não quero nem saber, é de graça. Agora, se você quiser uma coisa mais, não, tem que ter estabilidade, não sei o que, parada, etc. Daí ele vai, tá? Esse, ele tá pago, por exemplo? Esse ainda está na versão gratuita. Tá? Aí, fora as intenções, né, que seriam as ações, né, que eu quero fazer, a gente cria também as entidades. Entidades é assim, unidade, né, onde eu quero fazer a consulta, tipo de consulta médica, nome do exame. Então eu cadastro aqui, tá? Eu crio uma entidade, por exemplo, tá? Né? O nome aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, unidades. Ele tá assim, aqui em cima que você tem que escrever. Exato. Né? Aí eu ponho aqui, por exemplo, ó, Santana, né? E posso botar sinônimos, né? Consolação. Tá? Então toda vez que entrar, né? Aí que eu posso escrever aqui, por exemplo,
Unidade, consolação. Tá? Então, são várias maneiras dele entender que a unidade é consolação. Né? Então, eu vou cadastrando isso. E aí, essa parte aqui de entidades, ele entra dentro de intenções, só a parte aqui, tá? E onde tem aquele arroba data, arroba não sei o que, vai virar arroba unidade. Só que são coisas que nós definimos, né? São definidos pelo usuário. E tudo que é CIS alguma coisa, ele é definido pelo sistema, né? Tá vendo? Tá? Aí depois vai ter os de usuário também, né? Para a gente poder ter, ó, unidade já apareceu aqui, ó. Né? Se eu clicar aqui, ele vai começar a achar que domingo, não sei o que, é unidade também, tá? É domingo de manhã, tá? Então eu escrevo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui pega agendamento, tá vendo? Quando eu ponho aqui, ó, domingo de manhã, segunda à tarde, quarta à noite, ele sozinho já pegou, isso é data. Mas essa conversa precisa ser meio que direcionado, né? Por exemplo, Santana, ele sabe que isso é uma unidade, porque a gente treinou ele para entender que é uma unidade. Mas se você falar, Lua Santana, ele vai entender como será. Então, aí entra em coisas um pouco mais sofisticadas, que dentro dessas intenções aqui, eu posso fazer um encadeamento. Então, se eu estou, por exemplo, pedindo, né, se eu criasse aqui uma intenção aqui de pega unidade, eu posso dizer assim, olha, pega a unidade, ele está dentro, né, está debaixo dessa árvore aqui só vou pegar a unidade, eu não vou ficar pegando o nome, por exemplo. Né, então, se o cara falar na frente, tem que tomar cuidado com isso, porque assim, o que acontece? Essas intenções aqui, do jeito que está hoje aqui, eles estão todos no mesmo nível, tá? Eu posso fazer subníveis. Então, é o que a gente chama de intenções candidatos, né? As intenções candidato são as intenções que podem vir a ser utilizados, né? Então, quando eles estão todos no mesmo nível, ele pode acabar confundindo uma coisa com a outra, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, quarta-feira à tarde, tá? A intenção que ele entrou pega a data de agendamento. Lembra que quando eu entrei lá nas intenções pega a data de agendamento, tinha lá quarta à tarde, domingo de manhã, etc. Tá? E aí a resposta vai ser, entendi. Verifiquei sua última consulta, foi com o Dr. Tiago, deseja passar por ele novamente? Tá? Por quê? Porque ele entendeu que a intenção foi essa. Tá? Se eu quiser restringir, ó, eu tenho que fazer isso aqui, ó, tá vendo? A resposta, a próxima resposta, pergunta aqui, ó, tá? Deseja passar com ele novamente? Seria sim ou não, né? Sim, ok, pode ser, tá? Você faz uma outra pergunta. Só que aí como é que eu faço a restrição? Criando contexto. Então aqui, ó, tá vendo? Tem um contexto de saída, que eu chamei de mesmo médico. Pode ser uma abobrinha, qualquer coisa, um label qualquer, tá? Aí dentro de mesmo médico, sim e não, que são esses dois aqui, ó. Olha o contexto que ele entra, mesmo médico. Ou seja, eu só vou pegar estas conversas aqui, ó, tá? Se eu estiver dentro do contexto mesmo médico. E o contexto eu vou trocando. Agora já estou na próxima fase aqui, que é pegar a unidade. Contexto, pegar a unidade. Entendeu? E aí desse jeito eu vou restringindo quais são as intenções candidato. Que se eu deixar tudo aberto, ele vai pegar todas e vai buscar. Teve uma hora que eu escrevi assim, tudo bem, né? Porque na hora que ele pergunta aqui, né? Você quer passar com esse médico? Eu falei assim, tudo bem. Tudo bem era uma das intenções aqui, ó, de welcome. Oi, tudo bem? Tudo bem? Isso aqui ele começou de novo. Tá? Então esses são os cuidados Você tem que tem que tomar, tem que ele não restringir. sair da... Você tem que fazer submenu e coisa assim, entendeu? Então assim, eles já pensaram nisso, porque esse negócio de fazer bot, eu já estou estudando faz uns 2 anos já. E é uma dificuldade enorme você fazer usando só as APIs do Google, que são esses actions aqui, a Microsoft tem o dela, que a gente usou, inclusive a gente tem nosso demo no site usando a Microsoft e tudo.
Só que esses caras aqui criaram uma camada acima que deu uma facilitada monstro em como você monta as coisas, em como você trabalha com diálogo. Entendeu? Essa aqui é a ideia, tá? Deixa eu dar uma